Opa, fala pessoal, tudo bem? De volta aqui trazendo mais um conteúdo para vocês aqui no canal, depois de alguns dias sem trazer nenhum conteúdo e trazendo hoje mais um tutorial passo a passo. Você vai aprender na prática como fazer um efeito cromado no desenho. Além de dar um efeito muito legal, também é um excelente exercício para você treinar a sua percepção. Então, assista esse vídeo até o final e se você já gostou da ideia também, deixe seu like para fortalecer o canal, assim você ajuda para que esse canal continue crescendo e eu continuo com esse trabalho aqui também, trazendo tutoriais, dicas e muito mais aqui para vocês, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá ao nosso tutorial. Bom, então vamos lá. Para fazer aqui esse efeito cromado, eu começo com a lapiseira e um grafite 4B e vou fazendo primeiro todas as partes escuras aqui desse desenho. Aqui na verdade é uma torneira, é um desenho que eu estou fazendo lá para o nosso curso, um desenho de um gato bebendo água em uma torneira. Então eu resolvi gravar aqui esse trecho mostrando para você como fazer esse efeito cromado aqui da torneira. Ela tem vários detalhes mais escuros, algumas profundidades, e eu faço isso diretamente aqui com a lapiseira e o grafite 4B. O papel que eu estou usando é o papel Strathmore Bristol, que na minha opinião é um dos melhores papéis para desenhos atualmente. Dos que eu tenho experimentado ultimamente, o papel Strathmore Bristol é excelente, no mesmo nível do papel Fabriano. Inclusive, se você quiser experimentar esse papel, eu vou deixar o link aqui abaixo para você já comprar o papel certo, tá? Porque ele tem a versão mais texturizada e tudo mais. E essa que eu uso, que eu gosto, é a mais lisa. Então você precisa ficar atento a isso também na hora de comprar o papel Strathmore Bristol. Agora eu já volto aqui com o esfuminho, vou espalhando, você observa que eu fiz essa primeira camada aqui, ainda não está na tonalidade ideal, mas a gente vai escurecendo aos poucos, observando, até conseguir achar aquele tom ideal para o desenho. Como eu falei no início do vídeo, esse também é um excelente exercício para você treinar a sua percepção, já que são vários tons, várias nuances, então isso acaba ajudando você a treinar a sua percepção, a observar os tons e já conseguir ali de repente já entender que tom é aquele, se você precisa escurecer um pouco mais, se aquele tom já está legal, você pode ir comparando um tom com o outro também, isso é muito importante. Aqui eu já passo o pincel para deixar um pouquinho mais impregnado o grafite, tirar um pouco a textura. Apesar de ser um papel liso, mas como a gente usou aqui uma graduação escura, é legal passar o pincel. Lembrando que essa aula completa do desenho desse gato, o desenho completo, passo a passo, em tempo real, vai estar disponível em nosso curso completo Desenhando com Realismo. Assim que eu terminar esse desenho, já vou editar e disponibilizar lá dentro do curso. Então, se você ainda não é aluno, essa é a hora. Faça sua inscrição através do link que está aqui abaixo desse vídeo, na descrição. O primeiro link, basta você clicar, você vai para o site e lá você vai conhecer todos os detalhes, desde o conteúdo, garantia, preço, está tudo bem explicado lá no site. Aqui eu estou preenchendo esse fundo aqui em volta da torneira, justamente para me dar mais uma noção em relação às tonalidades. Conforme eu vou fazendo isso, eu vou conseguindo entender melhor se eu preciso escurecer mais, se eu preciso clarear, se eu preciso fazer algum brilho. Aqui eu gosto de passar o cotonete também para dar mais uma suavizada, por mais que eu passei o esfuminho, mas o cotonete sempre faz um trabalho mais suave, espalha mais, deixa mais liso. Então eu gosto de passar o cotonete. Com a caneta borracha eu volto fazendo alguns brilhos também, que é muito importante, já que esse efeito de cromado ele é bem caracterizado pela quantidade de contrastes. Então a gente precisa intensificar os tons pretos e também clarear bem aqueles tons claros, aqueles tons brancos que aparecem ali na referência, porque isso ajuda a dar esse efeito de brilho, de cromado. Aí vou trabalhando com a lapiseira, buscando escurecer mais.
Como você pode observar, o vídeo aqui eu acelerei um pouquinho, tá bom? Acelerei um pouquinho para ficar um pouco mais dinâmico, já que aqui no YouTube é complicado a gente postar um conteúdo mais denso, né? Porque muita gente não tem paciência de assistir até o final, então isso acaba prejudicando um pouco aí a entrega do conteúdo. A pessoa às vezes começa a assistir, depois já sai do vídeo, então para o YouTube isso não é legal. O YouTube vai entender que a pessoa não gostou daquele conteúdo. Então, para o YouTube, infelizmente, a gente precisa resumir algumas coisas, precisa fazer um conteúdo um pouquinho mais acelerado ou fazer alguns cortes a mais para poder ficar um conteúdo mais leve. Essa é a realidade. Mas no curso é tudo passo a passo, tudo em tempo real para você estudar. São aulas completas mesmo, desde o início ali do desenho até a assinatura. Mas isso não quer dizer que o conteúdo aqui do YouTube também não ajuda, tá? Vou dando continuidade aqui à torneira desse outro lado, utilizando a lapiseira ainda e o grafite 4B. Vou fazendo vários detalhezinhos. Essa parte que é bem complicadinha porque ela tem muitos detalhes pequenos. E até a lapiseira 05, que é uma lapiseira da ponta bem fina, ainda ficou um pouco difícil para fazer esses detalhes. Aqui seria melhor talvez uma 03, mas eu não estou com nenhuma lapiseira 03 aqui no momento, então vou fazendo justamente com a 05, mas são detalhes muito minuciosos. São vários traços, como se fossem traços na verdade, só que você não vai fazer aquele traço duro, aquele traço reto, como se fosse uma linha. Você passa a lapiseira e vai insistindo, buscando criar ali como se fosse um pequeno degradê em volta desses traços, não deixando eles muito marcados. Vou fazendo primeiro aquelas manchas que estão mais em evidência, aquelas maiores, e com base nelas eu vou fazendo as outras, porque assim eu não fico perdido. Quando você olha para a imagem, dá um pouquinho de confusão ali, você fica meio perdido às vezes em relação às manchas, onde você vai colocar, um brilho e tudo mais. Só que quando você começa a fazer, começa a clarear, entendeu? Uma parte que você faz já te serve de referência para você fazer aquele outro detalhe que está ali perto. Não sei se você conseguiu entender, mas é basicamente você ir fazendo e usando aquele detalhe que você fez como referência. Então, quando você pegar uma imagem bem complexa, cheia de detalhes, não precisa apavorar, basta você ir fazendo parte por parte, cada pedacinho, e conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil para você entender o restante e dar continuidade ao trabalho. Passando o pincel aqui em tudo, em todos esses tons escuros, impregnando mais esse grafite, deixando mais escuro, deixando mais suave também. Vou sombreando aqui desse lado. Aqui eu vou passando lápis mais de leve, porque é um tom mais claro. Como você pode ver, só de fazer isso já vai dando aquele efeito ali de cromado. E conforme a gente for trabalhando depois, fazendo mais brilhos, escurecendo mais, esse efeito vai ficando ainda mais evidente. Agora mesmo eu já venho intensificando mais, fazendo também alguns traços que eu vejo aqui. Olha só como vai ficando legal só da gente fazer esses detalhes. Trabalhando sempre com o pincel e com a caneta borracha, eu volto novamente fazendo alguns brilhos. Tudo isso baseado na referência. E é como eu falei para você, esses tons claros em contraste com os tons escuros é justamente o que dá esse efeito. Então, use bastante aí a sua caneta borracha, também as suas graduações escuras dos lápis, para que você consiga um efeito bem legal. Partindo para essa outra parte aqui, eu faço do mesmo jeito. Primeiro marco as partes mais escuras, fazendo primeiro aquelas manchas que estão mais evidentes, que estão mais destacadas, e com base nelas eu vou fazendo as outras manchas menores, tá? Essa é uma excelente dica aí para você conseguir fazer esse efeito cromado e qualquer outro tipo de desenho que seja mais complexo, que tem mais dificuldade de você entender aquilo que você está vendo. É você começar fazendo primeiro aquelas partes que estão mais em evidência. Assim como o cabelo também funciona essa mesma técnica.
Se você olha para um cabelo todo amaranhado, você acha que é muito difícil fazer, basta você fazer primeiro aquelas mechas principais, aquelas mechas que estão mais destacadas, depois ir fazendo as mechas menores. Então isso serve para tudo, beleza? Assim fica muito mais fácil para você conseguir fazer um desenho mais complexo. Então aqui não tem segredo, eu simplesmente escureço as partes mais escuras com a lapiseira, passo pincel, trabalho também com esfuminho, faço brilhos com a caneta borracha e esse é o resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou de alguma forma, deixe seu like nesse vídeo, tá bom? Deixe um comentário também falando o que você achou. Assim você está contribuindo muito com o meu trabalho. Valeu, um grande abraço e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Valeu, fui!